Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre refração da luz. A gente continua ainda falando sobre a óptica, tá? E esse assunto de hoje vai abordar a refração da luz. Então, nós já estudamos aí o que é refração, né, da luz. E a refração da luz, ela vai ocorrer quando um raio de luz ele passar de um meio para o outro e ocorrer uma variação nessa velocidade de propagação desse raio de luz. Então, por exemplo, nós temos aqui o meio 1, tá? E o meio 2. Então, o que que acontece aqui? Quando um raio de luz ele vem para passar de um meio para o outro, o que que acontece? Acontece aqui uma mudança na velocidade. Então, aqui ele tem uma velocidade 1 e aqui ele tem uma velocidade 2. Então, vai ocorrer refração quando ocorrer essa variação nessa velocidade de propagação, tá? Então, a refração aqui da luz com desvio e aqui eu tenho a refração da luz sem desvio, tá? Então, refração da luz não quer dizer que esse feixe de luz vai mudar de posição, mas sim a velocidade que vai se alterar. Então, tá que eu coloquei dois exemplos aqui, um onde esse raio de luz ele altera o seu percurso, tá? E o outro não, onde ele passa reto. Porém, o que que acontece aqui? Há uma alteração de velocidade. Aqui eu tenho uma velocidade 1 e aqui eu tenho uma velocidade 2. Se tem duas velocidades diferentes, é porque alterou essas velocidades. Logo, quando ocorre alteração na velocidade da luz, eu vou ter a refração dessa luz, tá? E relembrando sempre que é quando passa de um meio para outro, do meio 1 para o meio 2, do meio A para o meio B, não importa aqui qual é o meio, pode ser do A para o vidro, do A para a água, então não importa, tá? E a gente já viu que refração é quando a luz passa de um meio para outro, tá? E ela ocorre quando tem essa variação na velocidade. Bom, e dentre os cálculos que nós fazemos com refração, nós temos o chamado de índice de refração absoluto. O que que vem ser esse índice de refração absoluto? É a relação que eu vou ter entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade dessa mesma luz naquele meio que eu estou analisando, naquele meio material. Então, nós temos a seguinte fórmula aqui. N, esse N aqui é o nosso índice de refração absoluto, tá? Esse C é a velocidade da luz no vácuo, que já tem aqui para vocês, é 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Metros por segundo. E o V é a velocidade da luz naquele meio material que eu estou analisando. Então, pode ser na água, pode ser no vidro, pode ser em qualquer meio material. Então, para mim saber o meu índice de refração absoluto, basta eu dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade dessa luz naquele meio material. Olha só um exemplo aqui. Determine o índice de refração absoluto de um meio óptico em que a luz se propaga com velocidade de 2,4 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Dado aqui, né, esse C vocês já sabem, a velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 elevado a 8. Então, para me saber aqui o nosso índice de refração absoluto, é só eu dividir justamente essa velocidade da luz aqui no vácuo por essa velocidade aqui que foi dada nesse meio. Então, foi dado aqui num meio óptico e essa luz se propagava com uma velocidade de 2,4 vezes 10 elevado a 8. Então, é só fazer aplicando a fórmula, tá? Do índice de refração absoluto. Eu vou dividir essa velocidade que foi, no caso da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, pela velocidade dessa luz no meio. No caso aqui, no nosso exemplo, a velocidade no meio é 2,4 vezes 10 elevado a 8. E aqui vocês dividem de maneira normal. 3 dividido por 2,4, que vai dar 1,25. Aqui com as bases 10, tá? Como elas são iguais, e a regra diz que eu tenho que subtrair o expoente de uma por outra. Então, se eu fizer aqui 8 menos 8, vai dar 0. Então, eu posso eliminar essas bases 10 aqui e dividir apenas, né, a parte inteira. 3 dividido por 2,4 vai dar 1,25. Índice de refração, pessoal, não tem unidade de medida, tá? Não precisa colocar uma unidade de medida, é só colocar o valor. No caso aqui do nosso exemplo, deu 1,25. Esse é o índice de refração absoluto. Lembrando, quando eu divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio onde ela está sendo considerada, tá? Naquele meio material. Bom, nós também temos o índice de refração relativo, tá? Então nós temos o absoluto e nós também temos o índice de refração relativo. O que que vem ser esse índice de refração relativo? Eu vou estar analisando dois meios da mesma forma que o anterior, tá? O meio A e o meio B. O que que são esses meios, pessoal? Esses meios são o local onde a luz se encontra, onde a luz está passando. Então ela pode estar aqui. Esse meio A pode ser o ar, por exemplo. E ela pode estar passando por um meio B, que pode ser a água.
Então, o que que acontece? Se eu for calcular o nosso índice de refração absoluto, nós encontramos tanto para o meio A quanto para o meio B. E aí eu vou considerar as velocidades. A velocidade dessa luz no meio A e a velocidade dessa luz no meio B. Porque como eu falei para vocês, quando eu tenho refração, uma mudança na velocidade, tá? Então, aqui no meio A ela vai ter uma velocidade e aqui no meio B vai ter outra velocidade. Por isso que a fórmula é assim, do índice de refração relativo. Olha só, esse NAB é o índice de refração relativo, tá? Do meio A para o meio B. Esse VB é a velocidade da luz no meio B e o VA, velocidade da luz no meio A. Então é só eu dividir a velocidade da luz no meio B pela velocidade da luz no meio A. Eu vou ter o nosso índice de refração relativo. Vejam que aqui não entra a velocidade da luz no vácuo. É só eu dividir as velocidades das luzes tanto de um meio por outro. Aqui temos um exemplo. Um raio de luz que provém de um meio em que sua velocidade de propagação é 1,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ele vai incidir numa interface de outro meio óptico, na qual a luz se propaga com velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Está pedindo para a gente calcular o índice de refração relativo entre esses meios ópticos. Então, o que eu sei aqui? Que a luz ela passou desse meio aqui com velocidade de 1,5, tá? Então, ela veio de um meio onde a velocidade era 1,5 e passou para o meio onde ela adquiriu uma velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8. Então, como eu sei que eu posso considerar esse primeiro valor aqui como meio A e esse segundo valor como meio B, e é só fazer a divisão. Então, eu vou ter, olha só, índice de refração relativo vai ser igual VB sobre VA. O nosso VB aqui é o nosso segundo valor, tá? Então, sempre o segundo valor vai ser o outro meio, tá? Pode vir em algumas questões, pessoal, meio A, meio B, meio 1, meio 2, então não importa, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer 2 vezes 10 elevado a 8 por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Eu estou dividindo as duas velocidades, tá? A velocidade do meio B, que é esse 2 vezes 10 elevado a 8. Estou dividindo pela velocidade do meio A, que é 1,5 vezes 10 elevado a 8. O resultado disso aqui vai me dar o nosso índice de refração relativo. Então, é igual aqui, olha só. Esses valores são iguais, se eu for dividir vai dar zero. E aqui eu vou só dividir 2 por 1,5, que vai dar 1,33. Então, esse aqui é o nosso índice de refração relativo. Se eu quisesse saber o índice de refração absoluto para isso aqui, eu teria que pegar cada uma dessas velocidades aqui para relacionar com a velocidade da luz no vácuo, que foi o que nós vimos no exemplo anterior, tá? Como aqui é o índice de refração relativo, não preciso da velocidade da luz no vácuo, apenas das duas velocidades nos dois meios. Bom, e aí nós temos também, nesse estudo da refração, leis que vão regir a refração, tá? Que são as leis da refração. Mas antes da gente falar sobre essas leis da refração, nós vamos entender um pouco aqui como é que ocorre a refração. Então nós já vimos, né, que o raio de luz ele vai passar de um meio A para um meio B, tá? Ou do meio 1 para o meio 2, não importa. Então esse raio de luz, representado aqui por essa seta vermelha, tá? Ele vai incidir numa superfície e vai alterar depois o seu percurso, tá? Porque nós vimos que ele vem com velocidade. Bom, o que que acontece aqui? Nós vamos ter a reta normal, que é a que separa aqui no meio, tá? Que é esse N. Nós vamos ter esse RI. O que que é esse RI? É o raio incidente, ou seja, é aquele raio de luz que está chegando, tá? Está incidindo sobre a superfície. E aqui do outro lado, no meio B, nós temos o RR. O que que é esse RR? É o raio refratado. É o raio que provém da refração. Então, o raio incidente incidiu sobre a superfície e depois ele refratou. Então, o RR é o raio refratado. Isso aqui é importante, nós precisamos desses conceitos aqui para resolver algumas questões. Bom, o que que é esse I, com esse chapéuzinho aqui em cima? Esse I, gente, vocês podem ver, olha só, forma um ângulo aqui. Então, se esse I está aqui desse lado, do lado do raio incidente, esse I aqui representa o meu ângulo de incidência. Ou seja, é o ângulo aonde a luz está chegando, com o que ângulo a luz está formando com a reta normal, tá? É o ângulo de chegada. Eu posso dizer que esse ângulo de incidência é a mesma coisa de ângulo de chegada. E aqui embaixo, tá? Eu tenho o R. Esse R é o ângulo de refração, tá?
Se ele é o ângulo de refração, é o ângulo de saída, tá? É o ângulo onde a luz está passando para o outro meio. Então, sempre esses ângulos, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração, eles vão formar com a reta normal, tá? Então, o ângulo de incidência ele vai se formar aqui com a reta normal e o ângulo de refração também vai se formar com a reta normal, tá? Então, isso aqui são os conceitos básicos para a gente entender as leis da refração. Então, vamos lá. A primeira lei da refração, em resumo, ela diz o seguinte, que o raio incidente, o RI, o raio refratado, o RR, e a reta normal, que é aquele N, eles são coplanares, ou seja, eles vão pertencer ao mesmo plano. Então, qualquer raio incidente, refratado e reta normal, eles vão estar no mesmo plano se a gente for analisar a figura, tá? E a segunda lei da refração diz o seguinte, ao se refratar, o produto do índice de refração do meio em que o raio se encontra, pelo seno do ângulo que esse raio faz com a reta normal, ele vai ser constante. Em resumo, o que essa segunda lei da refração permite? Permite que a gente determine o desvio sofrido pela luz durante a refração. A gente consegue calcular o quanto a luz desviou na refração, utilizando aqui a segunda lei da refração, tá? Nós vamos ver um exemplo da aplicação dessa segunda lei da refração, mas antes vamos ver primeiro a fórmula que nos permite calcular usando a segunda lei da refração. Bom, a fórmula para a gente calcular usando a segunda lei da refração é essa daqui, olha só. NA vezes seno de I igual NB vezes seno de R. Nós já aprendemos o que é esse I. Esse I é o ângulo de incidência. Então, aqui eu estou querendo o quê? O seno do ângulo de incidência. Esse NA é o índice de refração lá do meio A. Então, índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência igual NB, índice de refração do meio B, vezes seno de R. Nós já aprendemos que o R é o ângulo de refração. Então, NB, índice de refração do meio B, vezes o seno de refração, do ângulo de refração. Então, aqui nós temos um exemplo que vai ficar mais fácil de a gente compreender essa segunda lei da refração. Olha só, a figura a seguir representa um raio de luz propagando-se no meio A. Esse meio A aqui é o ar, por exemplo. Ele passa para o meio B, que é um meio desconhecido, tá? Considerando que o seno de 37 graus é igual a 0,60 e o seno de 53 graus é 0,80, determine o índice de refração do meio B, sendo que o índice de refração no A é 1. Ou seja, o nosso índice de refração no meio A vai valer 1. O que eu estou querendo descobrir é o nosso índice de refração lá no meio B, ou seja, o nosso NB. E se a gente for olhar aqui para nossa figura, né? Nós temos aqui o nosso meio A, nós temos o nosso meio B. A luz ela vem aqui, ó, nessa reta. E o que acontece? Ela faz um ângulo aqui, ó, de 37 graus. Esse ângulo que ela faz aqui é o ângulo de incidência, tá? Porque a luz é o raio de incidência que está batendo aqui. Então, a luz está chegando. Então, esse nosso 37 é esse seno de I aqui. E esse 53 aqui do outro lado, tá? É o nosso R, ou seja, é o nosso ângulo de refração, porque a luz passou e está sendo refratada, tá? Ó, raio de refração. Então, o que acontece aqui é o nosso 53 graus, que no caso aqui vai 0,80 o seno dele. Nós precisamos dessa informação para jogar nessa fórmula aqui de cima, tá? Então, vou usar a fórmula, olha só. Índice de refração no meio A vezes o seno do ângulo de incidência igual índice de refração no meio B, que é o que eu quero descobrir, vezes o seno, né, do ângulo de refração. Então, vamos substituir essas informações aqui. Ele já disse para a gente que o índice de refração no meio A, que é o ar, ele é igual a 1. Então, eu vou substituir, né, esse NA por 1. O seno de I é o seno do ângulo de incidência, ou seja, o seno do ângulo de 37 graus. Então, você pode colocar aqui, seno de 37 graus igual NB, que é o que nós queremos descobrir, vezes o seno do ângulo de refração. No caso aqui, o ângulo de refração é 53 graus. Então, eu já coloquei aqui. Quem quiser substituir no direto já pelo valor de seno, pode fazer, tanto faz, tá? E agora a gente vai substituir. Então, eu tenho 1 vezes o seno de 37. O seno de 37 é 0,60. Então, eu vou colocar 1 vezes 0,60 igual NB, que no caso aqui é o nosso índice de refração no meio B, vezes o seno de 53. E o seno de 53 aqui é 0,80. Então, eu vou substituir por
0,80. Agora é só resolver, gente, essa multiplicação, ó. 1 vezes 0,60 e NB vezes 0,80, tá? Se eu multiplicar NB vezes 0,80, vai dar 0,80 NB, tá? Vai dar um valor com a letra, então já passa aqui para o lado de cá. E se eu multiplicar 1 vezes 0,60, vai dar o mesmo 0,60, então eu mudo aqui para o outro lado. E para descobrir o NB, você já sabe, né? Dividir o que está na frente pelo que está atrás. Então o NB vai ser 0,60 dividido por 0,80 que está aqui atrás. O resultado vai ser o nosso índice de refração no meio B. No caso, vai dar 0,75. Então, nós vimos aqui nessa aula, né, sobre a refração, que dá para a gente calcular o índice de refração absoluto, o índice de refração relativo, e também a gente consegue aplicar a segunda lei da refração para conseguir determinar também esses índices de refração nos dois meios, tá? No meio A, no meio B, ou no meio 1, no meio 2. Lembrando que esses meios eles podem vir especificados, pode ser o A e a água, então não importa, tá? A gente usa A e B aqui para facilitar o entendimento, mas pode vir nomeado com alguma coisa. Pode ser do vidro para o ar, do ar para o vidro, então não importa.